Desde a antiguidade que as pessoas usam folhas, raízes, sementes e frutos para aliviar dores, tratar mal-estares e prevenir doenças. O estudo das plantas medicinais e suas aplicações chama-se fitoterapia. E quem sugeriu que a gente fizesse um Cidadania sobre esse assunto foi nosso telespectador, Paulo César da Costa Lima, de Vassouras, no Rio de Janeiro. Nosso convidado é Newton Luiz Neto Júnior, chefe do Núcleo de Farmácia Viva do Distrito Federal. O que caracteriza um fitoterápico? Aquele chazinho que a vovó faz para aliviar uma dor de barriga, isso também é considerado um fitoterápico? Bem-vindo, Newton, ao programa Roberta, Cidadania. Muito obrigado. Bom, fitoterápico nós podemos entender como um produto tecnicamente elaborado a partir de uma planta medicinal. Para que a planta medicinal se transforme em fitoterápico, é necessário que ela atenda a algumas características, que são os estudos que façam que você demonstre eficácia para a situação ou doença a qual você vai tratar a pessoa com o uso dessa planta e que também ela demonstre segurança para esse uso. É evidente que as pessoas fazem uso de plantas medicinais. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso. É claro que se alguém faça uso de uma planta medicinal por tradição, em que você tenha como comprovar que esses usos não possam causar algum prejuízo à saúde, você pode até considerar como um tratamento fitoterápico. Agora, o produto elaborado a partir dessa planta, o medicamento em si, para isso é necessário uns estudos mais avançados, é necessário um processo de validação mais avançado, para que ao final você consiga estabelecer em doses, em uma forma farmacêutica, as atribuições ou terapêutica, que a gente pode dizer assim também, relacionada àquela planta medicinal. Então, se a gente comprar assim, uma erva solta, sem dose, só, sei lá, 100 gramas, e fizer um chá, isso é considerado fitoterápico ou não? Podemos considerar como um tratamento fitoterápico, mas não necessariamente um fitoterápico. No entendimento que nós temos, é um produto elaborado a partir dessa planta medicinal. É claro que você pode utilizar a planta medicinal nas formas mais tradicionais, como infusão, decocção, que nós popularmente denominamos de chás. Podemos até, a partir daí, fazer outros usos dessa planta. Mas sempre é importante você saber qual é a planta, a parte da planta e a procedência desta planta, já que você está ali com interesse em se tratar de uma doença. Obviamente, você pretende se curar dessa doença. E a planta é um grande aliado nesse objetivo, desde que você realmente tenha uma certificação do que vai ser utilizado, como vai ser utilizado e por quanto tempo também vai ser utilizado. E os remédios da farmácia convencional, da alopatia? A gente sabe que muitos também têm origem em plantas, em princípios ativos de plantas. Qual é a diferença do fitoterápico? Nós temos hoje medicamentos cuja composição é uma substância produzida a partir de uma planta, isolada e purificada a partir desta planta. Isso nós teremos aí desenvolvimentos futuros muito prolongados, porque nós temos possibilidades infinitas nesse tipo de aspecto. Evidentemente, quando a gente fala do fitoterápico, nós estamos pensando num conjunto dessas substâncias, que nós convencionamos a chamar de fitocomplexo. O que significa isso? Todos esses metabólicos, esses componentes que a planta produz, que a gente diz do metabolismo primário e secundário dessa planta no ambiente onde ela está, que em conjunto, em sinergia, fazem com que você tenha o resultado final do uso dessa planta. Esse é o fundamento do fitoterápico, é o fundamento da fitoterapia. Mas nós temos medicamentos usados na área hospitalar, usados na área ambulatorial, cuja substância, o componente da fórmula desse medicamento, seja obtido a partir de uma planta, um componente isolado dessa planta, e purificado e transformado no que a gente chama de fármaco. Mas não necessariamente nós temos ali um fitoterápico. Nós temos um componente, um produto de origem natural usado na produção desse medicamento. Então, tem a ver um pouco com essa questão de isolar, de ser só um princípio, enquanto que o fitoterápico teria uma conjunção de fatores? Exatamente. A gente tem um complexo de componentes que são ali exaustivamente extraídos dessa planta a partir de processos tecnológicos que permitam que a gente faça esse modelo de fitoterapia que é exatamente o do fitocomplexo. Então, quando você vê alguém, por exemplo, preparando uma infusão, uma técnica que você deixa a planta em contato com água fervente, abafa 10, 15 minutos, depois filtra, qual o seu objetivo? Não é isolar um componente único desta planta,
e sim todo esse conjunto de componentes que essa planta é capaz de produzir. Justamente utilizando o quê? Como extrator? A água, né? Você está utilizando a água como extrator. Em laboratório, obviamente, a gente utiliza, além da água, outros tipos de solventes que possam fazer o papel também de extrair esse conjunto de componentes que a planta apresenta. E quais são as indicações desses medicamentos assim, fitoterápicos? As mais diversas hoje, Roberto. A gente tem indicações de uso de fitoterápicos para prevenção de doenças degenerativas, até no Alzheimer a gente tem alguns medicamentos relacionados à prevenção, como também para tratamento de doenças crônicas, em que você tem a opção de utilizar um fitoterápico, por exemplo, com ação anti-inflamatória, no uso crônico, um paciente que possa utilizar por um tempo bastante prolongado. Temos até indicação de plantas com ação antidepressiva. Obviamente, tudo isso eu estou falando com orientação de profissional, que possa, né, fazer o acompanhamento desse paciente. E, obviamente, o uso deles, fitoterápicos, na atenção básica. As doenças mais simples, mais comuns, que podem ser tratadas ou podem, se você também, aliviar sintomas com o uso de fitoterápicos. Então, nós temos um nível de complexidade muito grande de fitoterápicos, desde a atenção básica, né? Aquela forma de você tratar de maneira mais simplificada, mas, obviamente, pensando no resultado bom, como também doenças crônicas que você tem que fazer um acompanhamento a longo prazo do uso desse fitoterápico para o paciente. E aí você até já deu uma dica, mas assim, como é que a pessoa vai saber o que é mais indicado para a doença dela? Se é mesmo um fitoterápico, ou se é a alopatia convencional, é sempre importante procurar um médico. É sempre importante ter orientação de um profissional que tenha formação na área, capacitação na área para poder orientar esse usuário. Então, destaca a grande importância que os programas públicos, por exemplo, de fitoterapia, hoje no Brasil, têm nesse aspecto, de prover essa informação tanto para o profissional da saúde, que quer conhecer esse universo melhor, entender melhor as possibilidades, como também a população que busca o profissional da saúde, perguntando a ele se ele pode tratar determinada doença, determinada forma de tratamento com o uso de um fitoterápico. É possível, você tem condições de fazer isso, desde que bem orientados, os resultados são fantásticos. E esses medicamentos, eles vêm mesmo dessa tradição popular, do remedinho da vovó, do chazinho? Como é que se descobre, né, essas propriedades medicinais do medicamento? A informação tradicional é importantíssima, Roberto. A gente tem casos de desenvolvimento tecnológico de medicamentos fitoterápicos cuja planta vem a partir de uma informação tradicional associada. Então, é muito relevante isso, né? Nós temos, por exemplo, hoje, pessoas que se dedicam a esse assunto, que tratam esse assunto de uma forma científica. Então, nós temos, sim, como, por exemplo, dialogar com a população, muitas vezes, sobre o uso de uma planta que ela já está acostumada a utilizar há muito tempo. Então, se ela utiliza de determinada forma, a ciência mostra que aquele uso é adequado, naquela dose não pode causar algum tipo de prejuízo à saúde dessa pessoa, e aí você orienta isso a partir do próprio uso tradicional. Então, às vezes, muitas pessoas me perguntam sobre determinada planta, e obviamente o que vem primeiro é o nome popular dessa planta, a gente vai fazer uma investigação e é algo que o seu avô utilizava, e aí passou para o filho mais velho, que foi passando para os seus filhos e netos. Então, a tradição é um aspecto importantíssimo e também hoje é um elemento considerado como ideal para você ter resultados de eficácia. Quer dizer, você saber se ao longo de tantos séculos, ou anos, 30, 40, 50 anos, aquele uso é feito daquela planta e que resultados você tem a respeito daquele uso. Como uma indicação da potencialidade dessa planta, não podemos descartar essas possibilidades de forma nenhuma. Agora, para ser reconhecido mesmo como um medicamento fitoterápico, aí tem que ser feita uma regulamentação pela Anvisa, não é? Tem tudo, como funciona, como é esse processo? Hoje quem realmente orienta o comércio de medicamentos fitoterápicos no Brasil é a Anvisa, por meio de resoluções específicas que, obviamente, orientam as indústrias, os produtores, para que possam registrar o medicamento na categoria de medicamento fitoterápico. Nós temos também fitoterápico no sistema público de saúde, produzidos por meio das farmácias vivas, é também uma forma de acesso à população a fitoterápicos, e também podemos encontrar fitoterápicos produzidos em farmácias de manipulação, por meio, obviamente, de receitas de profissionais que prescrevam esses fitoterápicos. Mas para o registro, para o comércio em drogaria, o comércio oficial no Brasil, existem regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com relação a isso. E dois fatores são importantíssimos, a eficácia e a segurança da planta, que é componente desse medicamento.
E o controle de qualidade, obviamente, como resultado final que garanta que o paciente tenha acesso a um produto de qualidade. E essa questão da segurança, mesmo quando já é, né, uma planta com propriedades reconhecidas, né, assim, às vezes a gente percebe quando a pessoa tem a impressão, é uma plantinha, isso não pode me fazer mal, mas tem efeitos colaterais também, mesmo sendo fitoterápico, não é? Tem, é importante que a população perceba isso e também retorne essa orientação para o profissional da saúde. Já que é possível que, ao tomar aquele fitoterápico com outro medicamento, por exemplo, sintético, aconteça um fator que aumentar a ação de ambos, ou mesmo eliminar a ação de um deles. E também é possível que alguma reação adversa possa acontecer. Então, é preciso que você tenha uma orientação segura sobre o que você está utilizando, como você está utilizando esse fitoterápico, e também possa informar as autoridades sanitárias com relação a isso. Você precisa também saber o que essa planta contém, em termos de composição química. E são plantas que você pode usar, por exemplo, topicamente sobre a pele, mas não pode ingerir, já que os componentes dela por via oral podem ser tóxicos. Ou umas que são conhecidamente tóxicas, aí realmente não tem como a gente utilizar na produção de um medicamento. Então, mas essa questão que você mencionou da interação medicamentosa é interessante, então tem que tomar cuidado. Se a pessoa está tomando outro remédio e vai começar a tomar um fitoterápico, ou vice-versa, se já está tomando um fitoterápico e o médico receitou um remédio alopático, sempre é importante informar que está tomando outra coisa, né? Assim, como é que tem que esse cuidado. Inclusive, tem que tomar cuidado também, como com outros remédios, sei lá, com álcool, com o tipo de alimentação, sempre tem que levar tudo isso em conta. Levar em consideração que existem interações que podem ser previstas, desde que você realmente converse com o profissional da saúde que você está ingerindo determinada planta, seja na forma mais simples, como um chá caseiro, por exemplo, né? Então, nós precisamos fazer com que a população se sinta partícipe desse processo, que converse com o profissional, diga que está utilizando, para que ele possa orientar se ela pode ou não continuar esse uso, já que os efeitos podem ser totalmente diferentes do esperado. Então, interações realmente existem e é possível que a gente possa fazer prevenção delas. E um cuidado que a gente vê que também é importante, por exemplo, mulheres gestantes, né? Às vezes tem, né, assim, plantas e chás que podem ter efeitos nocivos, né? Assim, então, seria o mais importante, então, seria a informação, pesquisar, saber o que se está tomando, ingerindo? Sem dúvida nenhuma, né? No caso que você comentou com mulheres gestantes, a gente não tem quase orientação alguma de uma planta com utilização segura, já que é um risco. Praticamente não temos. Então, no caso da mulher querer fazer uso, é necessário que ela peça orientação a alguém que saiba, né? Eu falo assim, alguém com formação na área que possa adverti-la dos riscos que pode correr. E muitas vezes até nas crianças também, né? Crianças recém-nascidas, mas insistem em utilizar no segundo, terceiro, quarto, quinto mês de nascimento da criança, podendo causar algum prejuízo à saúde dessa criança. Então, nós temos, obviamente, algumas plantas tradicionalmente usadas dessa forma, em que a gente tem orientação com relação à questão da idade, da questão da como o paciente se encontra, a saúde ele se encontra, né? Como ele está no seu estado geral, se a gente pode ou não utilizar. Fatores como, por exemplo, idosos, a dose é diferente, um paciente jovem, um paciente adolescente. Então, isso tudo tem que ser avaliado para você fazer uma prescrição, uma orientação fitoterápica segura, como qualquer medicamento. Você falou de crianças pequenas, assim, uma queixa comum de bebês cólicas, né? E, assim, tem esses medicamentos tradicionais que as pessoas dão, né? Funcho, ou chazinho, ou para a mãe tomar o chá e amamentar a criança. Então, isso não é comprovado, assim, a segurança não é comprovada? Nesse caso, eu sugiro a mãe utilizar e não a criança. Como você citou a questão do funcho, que é tradicionalmente utilizado, eu sugiro a mãe que está amamentando utilizar e não a criança. Os resultados, para mim, são mais eficazes e seguros do que exatamente a criança. Uma criança muito jovem utilizar, dependendo da dose, dependendo da circunstância, tempo de utilização, pode sim acontecer algum prejuízo a essa criança, mesmo sendo um produto natural. Enquanto ela ainda está só no peito, é melhor mesmo que o remédio venha através do leite da mãe. Sem dúvida. Se a mãe quiser tomar o chá da planta, essas que a gente comentou e algumas que a gente utiliza como estimulante da lactação ou estimulante que a mãe diminua a produção de cólica no bebê, ela sim pode utilizar, mas não a criança.
E para gestantes, então, não tem nada garantido? Não, nós não temos segurança. É difícil você estabelecer segurança em estudos para gestantes. Então, a gente costuma não indicar, realmente não costuma indicar. Nem mesmo esses mais simples? Não estou conseguindo dormir, tomar um chazinho de camomila? Não. Primeiro trimestre, Nada. Então, existe agora, me lembrei de um caso de um fitoterápico com orientação, mas aí é caso a caso, para enjoo de gestante, que é o gengibre. A gente tem alguns estudos clínicos que ele diminuiria enjoo em gestantes, durante o período em que a mãe apresenta muita crise de enjoo. Mas sempre procure um profissional se você realmente possa tomar e se você vai se sentir bem com o resultado clínico do uso da planta. Agora, é interessante porque assim, o gengibre mesmo é usado na alimentação, né? Assim, quando é uma dose muito pequena, igual assim, como tempero, mesmo assim é importante tomar cuidado? Eu acho que sim. Durante esse período, realmente, você vai ingerir plantas que têm característica alimentícia, como o caso do gengibre, que ele caminha para os dois lados, né? É uma planta alimentícia e uma planta medicinal também. E a diferença é a dose? De qualquer forma, a dieta em si, que inclui algumas plantas que também são utilizadas como medicinais, é possível que você tenha alguma orientação para poder evitar alguns riscos ao uso dessas plantas durante o período gestacional. Mas, obviamente, assim, se você usa plantas que a gente tem alguns relatos de poder causar alguma alteração durante o período menstrual ou durante o período da gestação, é importante ela também não utilizar na dieta. E procurar orientação, no caso, se for procurar de um profissional da nutrição, que tenha também competência, né, informação para orientá-la nesse sentido. Então, qualquer planta pode ter um efeito mesmo? Nós trabalhamos com fitoterapia, nós somos muito receosos, né? A gente precisa trabalhar com um olhar muito crítico, obviamente, não desmerecendo nenhuma prática tradicional, mas, obviamente, fazendo com que a orientação seja a melhor possível e que a população entenda que aquilo é algo que ela precisa conhecer bem e utilizar de forma correta. A vegetação, as plantas que crescem e são cultivadas em diferentes áreas do país e do mundo também variam muito, né? A fitoterapia e os fitoterápicos também variam de acordo com a região? Bastante. E a gente pensa, poxa, o Brasil é um país mega diverso, tem uma sociodiversidade incrível, né? Poderíamos ter aqui no Brasil medicamentos fitoterápicos produzidos genuinamente com plantas medicinais brasileiras. Nós tínhamos isso no início do século passado, no final do século passado, perdemos muito. Hoje, infelizmente, nós temos poucos medicamentos fitoterápicos que são produzidos com plantas genuinamente brasileiras, aquelas que ocorrem em algum bioma no Brasil. Infelizmente, nós temos uma grande maioria de medicamentos com extratos de plantas importadas, mas justamente por conta da falta de estudo de validação científica dessas plantas, para que elas possam transformar em medicamentos comercializados em drogarias produzidos pela indústria farmacêutica. Mas não significa que a gente possa fechar os olhos para isso. Obviamente, a gente tem que batalhar bastante para que isso aconteça. No nosso caso, por exemplo, como trabalhamos na área pública, nós também utilizamos algumas espécies brasileiras. E nos sentimos felizes em poder proporcionar à população acesso ao medicamento fitoterápico feito a partir de uma planta brasileira, já que a gente pode ter uma autonomia de produção de algo relacionado à nossa própria biodiversidade, ao nosso próprio conhecimento tradicional, à nossa própria relação genética do uso dessa planta no nosso país. Então, é claro que o nosso país teve plantas aí vindas de várias partes do planeta. Plantas da África, da Ásia, né? Falamos do gengibre, que é uma planta da Ásia, falamos de plantas que foram introduzidas aqui e conseguiram ser aqui produzidas e perpetuadas ao longo de vários séculos. Mas nós temos plantas que só nascem aqui, só crescem aqui no Brasil. E eu creio que essas seriam as plantas ideais para a gente, obviamente, instruir ações que possam fazer com que elas transformem medicamentos eficazes e seguros. E aí o que está faltando para isso? Está faltando estudo de validação e organização desses estudos de validação científica, né? E, obviamente, o estudo que desenvolva a partir dele uma tecnologia, porque você pode estudar a planta e, a partir do resultado de uma investigação científica, dizer se ela é eficaz ou segura e dizer se ela tem condições de transformar em medicamento. São passos a passos que são feitos, né, para que você chegue ao resultado final, que é a tecnologia de produção do produto, para que ele tenha condições de ser comercializado e atender às normas sanitárias exigidas pela Anvisa com relação a isso. Você estava me contando aqui que existem casos que o único medicamento indicado para certas doenças ou certos males é o fitoterápico. Quais são esses casos? Pode acontecer isso. Eu vou falar pela experiência que nós temos aqui na Secretaria de Saúde com relação ao programa Farmácia Viva.
Nós temos, por exemplo, uma espécie vegetal brasileira da Mata Atlântica chamada erva baleeira, Cordia verbenácea. Dela nós produzimos um fitoterápico oficinal, um fitoterápico que tem uma fórmula regulamentada pela Anvisa, que dá origem ao gel a partir do extrato dessa planta com ação anti-inflamatória tópica. Então esse é um produto, como exemplo, que você me perguntou. Nós temos esse único produto, esse único medicamento que é fitoterápico como opção na atenção básica para essa atividade anti-inflamatória tópica. Isso nos leva a crer que realmente as opções são muito grandes e perspectivas nesse sentido podem ser melhoradas e podem ser, obviamente, incentivadas para que a gente possa ter outras também possibilidades de atendimento a algumas doenças com plantas e, no caso dessa aí, uma planta brasileira, né, o que nos deixa mais feliz ainda. E aí, como é tópico, então é um gel, uma pomada? É um gel para uso tópico, usado inclusive pela fisioterapia, aqui na Secretaria de Saúde, em algumas unidades. Então, o paciente não ingere um produto tópico, né, para inflamações em caso de músculos e tendões, com ação maravilhosa. Então, um produto top, né, um produto assim que tem uma grande aceitabilidade pelos profissionais. E a gente fica muito feliz em fazer isso acontecer pelo fato de a gente ter um produto que é produzido em uma farmácia viva, público, né, acesso gratuito à população a partir de uma planta brasileira. E a partir de estudos que foram desenvolvidos aqui por pesquisadores brasileiros também. Esses medicamentos, como eles são feitos à base de plantas, tem que tomar um cuidado especial com o prazo de validade? Eles são mais perecíveis? Bom, se você tem um produto industrializado, você pode, muitas vezes, por uma tecnologia associada ao desenvolvimento dele, inserir um prazo de validade um pouco maior. Mas no caso de produtos manipulados, a tendência nossa é diminuir esse tempo de validade. Nosso caso aqui, por exemplo, o nosso tempo de prateleira, a gente diz assim, um termo farmacêutico, é o menor possível. A gente quer que o medicamento seja utilizado o mais rapidamente possível. Isso vai depender muito da planta que você vai utilizar e da forma que essa planta se transformou em medicamento. De que forma você vai trabalhar o uso dessa planta para o paciente. As farmácias vivas, elas funcionam no Brasil inteiro? A gente teve o surgimento das farmácias vivas em 1983 na Universidade Federal do Ceará, criada pelo professor Francisco José de Abreu Matos. Alguns municípios, secretarias municipais estaduais de saúde, a partir do desenvolvimento do projeto no Ceará, implantaram em seus locais o polo Farmácia Viva, a unidade Farmácia Viva. Nós temos referência em vários estados, em Minas Gerais, no próprio estado do Ceará, aqui em Brasília. Brasília é um dos pioneiros, o projeto foi iniciado no ano de 1989, vai completar 30 anos, e Rio de Janeiro e vários outros municípios também. É um projeto que tem o objetivo de atender a população usuária do SUS com medicamentos fitoterápicos produzidos localmente a partir do cultivo das plantas medicinais em áreas anexas à área de produção. Mas também o objetivo é promover educação e saúde. Esse foi o grande pensamento do professor Matos, fazer com que a população entenda e se coloque numa participação decisiva nas ações que relacionam a saúde de plantas medicinais à comunidade. Você conhece as plantas melhor, você usa melhor e passa objetivamente a fazer com que as pessoas também façam uso melhor dessa planta. Educação em saúde, promoção à saúde é o uso racional das plantas medicinais. Esse é um enfoque importantíssimo nas farmácias vivas. E isso a gente tem garantido a partir de ações relacionadas a esse objetivo aqui na atenção básica na Secretaria de Saúde. Como? Fazendo palestras, fazendo capacitações, indo às unidades de saúde, recebendo visitas de estudantes, visitas de pessoas interessadas em conhecer as plantas medicinais, tirar dúvidas com relação ao uso de determinada planta medicinal também. Newton, muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço, estarei à disposição. Um grande abraço. Eu conversei com Newton Luiz Neto Júnior sobre fitoterapia, atendendo a sugestão do telespectador Paulo César da Costa Lima, de Vassouras, no Rio de Janeiro. E você? Qual tema você gostaria que a gente discutisse? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 1616 e mande a sua sugestão, crítica ou comentário para o Cidadania da TV Senado. Esse programa sobre a fitoterapia já está disponível na internet no endereço senado.leg.br/TV, onde você também pode assistir a muitos outros programas. Obrigada pela companhia e até a próxima.